Amém, igreja linda. Como vocês estão? Todos bem? Todos em paz? Ontem foi um dia tão especial. Como igreja, nós fomos levar o evangelho, fomos fazer uma célula lá em Itaim, né? Itaim? É Itaim, né, Ana? Nós somos Cidade Tiradentes, isso. Cidade Tiradentes é um pouco longe, é uma viagem quase. É um pouco longinho, é outra cidade. Mas foi uma bênção. Uma membro da nossa igreja tão preciosa, a Tati. Nós fomos na casa dela, da família dela. Foi um tempo tão precioso com o Senhor, tão gostoso, de comunhão, de louvor, de palavra, né? E então, quando você tiver oportunidade, né, de ir conosco fazer uma célula, ou de abrir sua casa para ter uma célula na sua casa, vai ser uma bênção. Eu já te falo de antemão, a Vicky está aqui para não deixar a gente mentir. Foi um tempo maravilhoso. Amém? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos para a palavra de Deus, né? Nós estamos aqui como filhos e queremos ouvir a tua palavra. E abre a sua Bíblia aí. Quem tem Bíblia aí, hein? Quem tem Bíblia aí? Bíblia no celular, tablet. Todo mundo tem? Tem uma mocinha ali que não tem. Mas enfim, vamos lá. João 1. Quem não tem pode acompanhar aqui no telão. Não pode não. João 1, vamos lá então. João 1, capítulo 1, versículo 19. Capítulo 1, 19. Minha versão aqui é a versão NVI, tá? É a versão NVI. Todo mundo achou aí? Amém? Amém, então vamos lá. João 1, capítulo 1, versículo 19. O título dessa passagem está escrito: João Batista nega ser ele o Cristo, tá? Este foi o testemunho de João. Quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntar quem ele era, ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: então quem é você? Pega essa parte, hein, igreja. Quem é você? Perguntaram-lhe. Quem é você? É Elias? Ele disse: não sou. É profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que levemos aqueles que nos enviaram. O que você diz acerca de você mesmo, de você próprio? Olha que forte isso. O que você diz a respeito de você próprio? Grava essas partes. João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Amém? Então, só dando um contexto dessa passagem, João Batista, ele era um primo de Jesus, né? E ele era um homem que estava ali proclamando sempre a chegada do reino dos céus. Ele era a voz, como ele mesmo disse, que clamava no deserto. Só que quando eu li essa passagem, o que mais me chamou a atenção, não tudo dessa passagem me edificou muito, mas o que mais me chamou a atenção foi essa parte. Quem é você? Quem é você? Se eu te perguntasse, eu acho que essa pergunta é uma das perguntas mais difíceis de responder, de verdade. Quem já fez entrevista aqui sabe. Chega lá na hora da entrevista, aí você pega, a moça fala assim: pode começar a escrever uma redação sobre você. Quem é você? Nossa, eu falava: meu Deus, o que eu vou falar de mim? É muito difícil. Acho que é uma das coisas mais difíceis falar de nós mesmos, né? Quando alguém também pergunta, fala seus pontos fortes e seu ponto fraco. Aí eu, meu Deus, ponto forte todo mundo sabe, né? Agora o fraco todo mundo, não sei. Mas enfim, quem é você? E esse é o tema da palavra, para quem gosta de anotar, sempre tem gente que anota. Quem é você? Quem é você? Então, façam uma... Antes de nos aprofundarmos mais na palavra, faça uma autorreflexão aí agora. Quem é você? Né? O que você pode dizer de você próprio? Olha que forte isso. E quando indagaram, perguntaram isso para João Batista, ele já tinha... Ele foi rápido. Ele sabia, primeiramente, quem ele não era, porque eles perguntaram: você é Elias? Ele não. Você é o Cristo? Ele não.
Entendeu? Ele sabia quem ele não era. Então é interessante, antes de começar a nos aprofundar na palavra, antes de tudo nós temos que saber quem nós não somos. Amém? Para depois entender quem a gente é, para depois falar quem a gente é. Porque hoje em dia, muitas pessoas acham que nós somos algumas coisas, querem colocar a gente em algumas coisas, só que a gente tem que falar que nós não somos isso, sabe? Às vezes a gente acaba sendo levado, e eu estava até comentando isso com o Wesley ontem, e estarmos em ambientes, em lugares, eu fazer vínculos, associações com outras pessoas, por às vezes a gente não saber falar não. Eu não sou essa pessoa, eu não quero, eu não sou isso. E a gente vai levando e as pessoas acham que a gente é aquilo. Tá? Então a primeira coisa é saber se posicionar e saber quem você não é. Amém? E depois, ele falou quem ele era. E ele usou a palavra de Deus para falar. Ele usou a passagem de Isaías. Ele falou, eu sou a voz que clama no deserto. Isso diz lá em Isaías, né? Isaías fala que Deus, alguém ia lá para proclamar que Jesus estava vindo, né? O reino de Deus estava vindo, e alguém ia clamar, sabe? No deserto, a chegada do reino dos céus. E era ele, né? Ele sabia quem ele era. Então, vamos lá. Vou contar uma história aqui, que eu vi esses dias, eu achei muito interessante. Um certo homem, ele era um fazendeiro. E ele cuidava de ovelha, cuidava de cachorro também, alguns cachorros, poodles, assim, sabe? Aquele cachorro bem meigo, bem mansinho, aquele cachorro que tem medo de tudo, tipo a Zoe, a cachorra da Nath, assim, que se ela vê alguém, ela já fica, né, toda coadinha. E ele cuidava desses cachorros, desses tipos de animais, né? E certo dia ele estava lá andando na sua fazenda, na sua chácara, e ele encontrou um leão, um filhote de leão. Ele pegou para criar, ele amava animais, né? Ele pegou o filhote de leão e levou, vou criar esse filhote, né? Só que ele criou o filhote de leão como ele criava todos os outros animais, sabe? Ele criou o filhote de leão como um poodle, né? Como uma ovelha, só que era um leão, né? E quando o leão foi crescendo, né? Crescendo, um animal enorme que o leão é, só que o leão tinha as atitudes e os jeitos de um cachorro, de um poodle. Então o leão saía, chegava alguém maior que ele já ficava todo acolhidinho com medo, ou passava um pitbull, latia para o leão se abaixava, ficava com medo. Né? A mesma atitude dos poodles, a mesma atitude dos outros cachorros, o leão estava fazendo na vida dele. Só que por quê? Ele não sabia quem ele era. Sabe? Porque ele é um leão. Não é verdade? O leão vai ter um medo de um pitbull? O leão vai ter medo de um... Não vai ter, o leão não tem medo de nada. Ele é o rei, né, da selva. E só que ele estava com medo, né? Então, até que um certo momento, esse homem percebeu, né, que ele deu a criação errada para esse leão, né? Não criou o leão da forma certa, ele deu todo o amor, todo o carinho, só que o leão é um bicho selvagem, né? Ele é o rei da floresta e tudo mais. E aí ele soltou esse leão na floresta para o leão se virar. Só que o leão não conseguia se virar, por conta da mentalidade dele. Ele estava com medo, ele achava que ele era um poodle, entendeu? Ele não achava que era um leão. E muitos de nós, igreja, grave isso, sempre acha que a gente sempre está fraco, sabe? Que a gente é um poodle. Só que quem somos nós, verdadeiramente? E para responder essa pergunta, quem é você, quem somos nós, quem sou eu, nada melhor do que buscar na fonte, né? No manual das nossas vidas, que é a Bíblia. Então, as respostas que a Bíblia diz para quem somos nós. Amém? A Bíblia diz em João, não precisa abrir, tá? Em João 1:12, que nós somos, primeiramente, o que eu acho mais forte, filhos de Deus. Amém? A Bíblia também diz que nós somos o corpo de Cristo. A Bíblia diz que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Amém? A Bíblia também diz em 1 Coríntios que nós somos templo do Espírito Santo. Aleluia! Então, Jesus, ele habita em nós. O leão da tribo de Judá habita em nós. Sabe? Às vezes a gente tem tanto medo de outras coisas, de ruídos que a gente vê na nossa vida, só que a gente, não precisa ter medo disso. A gente tem que focar no que a Bíblia diz que nós somos, sabe? Não ouvir o que as pessoas dizem que nós somos, que os parentes dizem que nós somos. Nós temos que entender que nós somos isso aqui, que a palavra de Deus diz que nós somos. Amém?
E se você for olhar na Bíblia, até no Antigo Testamento, o Moisés, lá em Êxodo, ele se esqueceu quem ele era. Ele se esqueceu quem ele era. Então, isso não é, vamos dizer assim, que só acontece com a gente, sabe? Já aconteceu comigo. Isso é engraçado que acontece numa fase, pelo menos comigo, quando eu estava saindo da minha adolescência para a minha vida adulta, né? Acho que acontece muito com os adolescentes, não só com os adolescentes, mas como aconteceu com Moisés, às vezes a gente já está levando uma vida, e a gente se perde, né? E Moisés aconteceu isso, ele teve que sair do Egito, ele brigou lá, ele matou um sargento, e ele teve que ir embora. Ele foi embora, e num poço lá ele encontrou uma mulher, ele protegeu essa mulher, né? Tem toda uma história, ele casou com ela, e ficou morando lá na casa dela, no deserto, na casa do Jetro, né? Que era seu sogro. E lá ele começou a pastorear, ele começou a levar uma vida totalmente diferente da vida que ele levava lá atrás. Mudou a vida dele, da água para o vinho, mudou totalmente. E ele acabou se esquecendo de quem ele era, sabe? De quem ele era. Mas se você for olhar para Moisés, para a vida dele, tudo que ele passou, desde o nascimento dele, o nascimento de Moisés foi totalmente improvável. Um cara que era para ser morto, foi colocado em um berço e foi criado pelos egípcios, né? Então, criado com uma sabedoria que ninguém tinha naquela época, com uma alimentação, com tudo do bom e do melhor sempre. Ele foi criado com isso. Só que ele saiu do Egito por conta disso e foi morar com Jetro, vivendo uma vida totalmente diferente. E ele acabou esquecendo de quem ele era. Ele acabou esquecendo de quem ele era. Porque ele estava vivendo em circunstâncias diferentes, em um lugar diferente. Ele simplesmente esqueceu de quem ele era. E quando ele começa a pastorear as ovelhas, ele está lá e o pessoal, a Bíblia diz também, né, que ele tinha um problema de fala, né? Muitos teólogos dizem que ele era gago, né? Que Moisés era gago. E aí ele está pastoreando e ele vê uma sarça ardente, né? E ele ora para a sarça fala com ele. E era Deus nessa sarça. Ele fala, Moisés, né? Eu acho que ali, eu gosto sempre de ir mais profundo na Bíblia. Eu acho que Deus fez, Moisés, acorda, cara. Você é o libertador do povo de Israel. Você não... Lógico que ele teve que pastorear as ovelhas, foi tudo um processo na vida dele, a gente falou muito de processo ontem, foi tudo um processo na vida dele, para que ele chegasse nesse momento, sabe? Só que ele estava perdendo a essência dele, ele estava perdendo quem ele era verdadeiramente, sabe, igreja? Isso é muito forte, nós temos que sempre lembrar quem nós somos, quem você é, e a Bíblia responde isso, sabe? Quem você é, não perca essa essência. E aí teve tudo isso, Moisés voltou, libertou o povo, foi uma bênção, glória a Deus. Agora, para nós entendermos quem nós somos, nós temos que primeiramente entender quem Deus é. Quem Deus é para você na sua vida hoje? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Reflita nisso. Quem é Deus? Porque não que existam vários deuses, só um Deus, tá? Para que fique bem claro, nós é heresia, só um Deus. Só que Deus, ele se revela para nós de formas diferentes. Para Moisés, Deus veio numa sarça ardente. Às vezes para você foi uma pessoa que te falou de Jesus, de Deus, e você, caramba, sabe? Então, são várias vertentes diferentes. Então, abra sua Bíblia agora. Vamos lá, Bíblia, lá no Evangelho de novo. Em Mateus 16. Vamos lá que eu vou abrir aqui também. Mateus 16... 13. Mateus 16, 13. Do 13, vamos ler do 13 até o 19, tá? Todo mundo achou? Glória a Deus. Amém? Tá fazendo sentido, igreja? Amém? Glória a Deus, vocês estão bem quietinhos. Vamos lá, então. O título dessa mensagem diz A Confissão de Pedro. Tá? Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou-se aos seus discípulos, quem os outros dizem que é o Filho do Homem?
quem eu sou, né? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros ainda, Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou a ele. Quem vocês dizem que eu sou? E vocês, igreja? Quem vocês dizem que é Jesus? Olha que forte. Lembra que quantos discípulos Jesus tinha? Quantos? 12. Quantos responderam aqui essa pergunta? Olha que forte isso. 12 discípulos. Ele perguntou para 12. É uma coisa que Jesus vem aqui perguntar: quem eu sou? E só uma pessoa responder. Olha que forte. Só um verdadeiramente respondeu. E ele falou, Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha que forte. Pedro, ele respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Eu sei quem você é. Eu sei quem você é, Jesus. Cara, eu acho que depois de nós sabermos, antes até mesmo de sabermos quem nós somos, nós temos que saber quem é Jesus. Nós temos que entender quem é Jesus na nossa vida. Pedro, ele entendeu quem é Jesus. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ele acho que foi o primeiro. Ele achou: Jesus, eu sei quem você é. Eu sei quem você é. Sabe? Você sabe quem é Deus? Você sabe quem é Jesus? Cara, é muito forte isso. Nós não podemos vir para a igreja, adorar, louvar Jesus. Jesus, te amo, e não saber quem é Deus na nossa vida. É lógico que isso não é, Davi, mas é lógico que é um processo. Há um processo para todos nós sabermos, entendermos quem Deus é. Mas eu tenho certeza que você vai entender muito quem Deus é se você entrar no seu quarto, fechar sua porta, cara, e no secreto adorar Ele, louvar Ele, que Ele vai se revelar para você. Amém? E após Pedro dizer quem Jesus é, que ele falou, né? Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, olha a resposta de Jesus, que forte. Olha a resposta de Jesus. Jesus respondeu: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu. Nossa, isso é muito forte. Então, olha o que ele está querendo dizer. Isso não foi revelado por carne nem sangue, mas foi revelado por Deus que está no céu. Entendeu? Então é o secreto que revela quem Deus é. Amém? Então todos nós temos que ter secreto, todos nós temos que ter quarto, buscar a Deus, para que Deus possa se revelar para nós da forma correta. Amém? E aí ele fala, né, que foi Deus que revelou, e eu digo que você é Pedro. E olha que importante. Então Pedro falou quem era Jesus: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus fala quem ele é. Olha que forte isso. Então, a resposta de quem nós somos está em Jesus. Nós buscamos, gente, em tantos lugares, livros, vídeos, em tantos lugares, mas a resposta de quem verdadeiramente nós somos está em Jesus. Olha que lindo isso. Jesus sabe quem nós somos. Amém? E ele falou: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Ele não só falou quem era Pedro, mas como falou o propósito da vida dele. Ele já falou. Então era a mesma coisa. Falou: Davi, você é Davi e você vai ser contador. Já deu o caminho, entendeu? Já revelou a vida de Pedro. Isso é muito forte. Só abrindo um parênteses agora, eu sempre gosto de falar dos livros que eu li que mudaram minha vida. E esse é um dos, sabe? Esse livro, Uma Vida com Propósito, do Rick Ryan, é um livro sensacional que nos revela mesmo. Não nos revela, é claro, né, que isso como eu disse, é um secreto, mas ele nos ajuda a entrar nesse lugar de descobrir o nosso propósito, de quem nós somos. Amém? E então, voltando à palavra, Jesus falou quem era Pedro. Jesus falou quem era Pedro. E hoje eu tenho certeza que o Espírito Santo te trouxe aqui para te revelar. Antes de tudo, para que você possa entender quem Ele é, aí no seu lugar, aí no seu coração, para que Ele possa te falar quem você é nele. Amém? E voltando para a palavra de Deus, quando eu disse que a palavra responde quem nós somos, de todos aqueles atributos que a palavra de Deus diz que nós somos, acho que o mais importante, que a gente não pode, igreja, sair daqui hoje sem entender isso, é que nós somos
filhos de Deus. Você consegue compreender isso? Que nós somos filhos de Deus? Vamos abrir a Bíblia lá em João 1,12. João capítulo 1,12. Nós temos que entender isso. Nossa igreja, nós falamos muito sobre paternidade, sobre identidade, porque nós acreditamos muito que quando você entende quem você é em Deus, tudo muda na sua vida. Tudo muda na sua vida. Então, abre a sua Bíblia aí em João, capítulo 1, versículo 12. Quem achar aí, fala amém. Vamos lá, então. Aqui, ó. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Amém? Olha isso, então. Então vamos ver, porque tem uma condição. Olha que forte. Olha aqui, ó. Contudo, aos que receberam, creram, então tem que receber e tem que crer, e para se tornar filho de Deus. É muito forte isso. Então, nós não podemos sair daqui hoje sem saber que nós somos filhos de Deus. Filhos amados de Deus. Que nós temos um Pai que tem um olhar de amor enorme por nós. Que olha para nós, sabe, com amor ágape, com amor verdadeiro, sabe? Como diz a canção, Ele nos amou primeiro.